Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós estamos aqui na série sobre as reflexões astrológicas. Vamos fazer a nossa reflexão astrológica para a semana que vai do dia 10 ao dia 16 de julho, gente. Então vamos lá, vamos ter lua cheia acontecendo durante essa semana. Vamos ver o que tem de bom. Antes, sempre aquele recadinho, se você quiser aprender astrologia, não esquece de acessar o meu site astrologiaclassica.com.br, porque eu tenho alguns cursos de astrologia clássica, a formação em astrologia natal, formação em horária, cursos complementares na área de saúde, de vocação, de análise para mapas de crianças, por exemplo. Bom, vamos então a essa semana, gente, vamos ver o que tem de legal nessa semana. Essa semana nos interessa do dia 10 ao dia 16, quarta-feira, dia 13, nós vamos ter aqui uma fase cheia. Vamos ver o que tem de legal. Bom, dia 10 é um dia movimentado, com bom ânimo. Nós vamos ter às 5h34 a lua ingressando em Sagitário. E como Sagitário é domicílio de Júpiter e Júpiter está em Áries, nós vamos ter já o início aqui do dia, né, 5h34, com o ingresso da lua em Sagitário, um aumento de ritmo. Vocês viram que na semana anterior nós tivemos um clima muito fechado, muito reservado, né, muito analítico. E agora ele vai ter um pouco mais de leveza, já começa a semana com um pouco mais de leveza. Vocês vão sentir o movimento um pouco mais acelerado, né? Um pouco mais aberto, mais dinâmico para experimentação. E aí, olha, às 19h02, olha que interessante, a Lua vai aplicar 120 graus a Júpiter, que acabou de ingressar aqui no signo de Áries, né? Então, como Júpiter tem domicílio aqui em Sagitário, isso cria mais ainda um clima de experimentação, de expectativas, de esperança, de confiança também. Vocês vão sentindo bem esse clima aqui no dia 10 de julho à noite. É animado, então vocês vão sentir o domingo todo com ânimo e motivação acima da média, né? Tem muito calor no ar aqui, né, da posição da Lua aqui em Sagitário e da posição de Júpiter no signo de Áries, né? Bem interessante, então, domingo para você curtir, ou se você estiver em casa mesmo, mas vai ter um dia mais motivado, ele não é preguiçoso não, ele é bem energético e confiante também, né? O dia 11 de julho, pessoal, ele vem com uma movimentação que merece uma atenção. Vai ter o primeiro movimento à noite, né? Então, vocês perceberam que dia 11, útil inteiro, não tem nenhum movimento no céu. Nenhum movimento, não tem nenhum aspecto exato. O movimento continua acontecendo. Aí, o que acontece? Essa lua sagitariana aplicando 180 graus a Vênus em Gêmeos merece muita atenção. Ambas, né? A lua está peregrina em Sagitário, Vênus peregrina em Gêmeos. E isso cria uma agitação de inconstância que merece atenção a investimentos, porque instiga um pouco mais o risco. Como a confiança fica elevada, a gente tende a querer experimentar mais, né? Como Vênus significa dinheiro, a moeda, né? As aquisições, coisas que nos agradam, então essa oposição merece atenção. Ela não vai criar mau humor de jeito nenhum, o clima é agradável, ele é bem alegre por sinal, mas ele tem uma tendência mais superficial. Então merece uma atenção aos excessos de risco, tá? Exageros com tudo, todos os temas de Vênus, né? Os que atendem ao prazer, desde comer, beber, até comprar uma coisa porque quer, porque gosta, né? Então mantenha atenção em relação a isso. É um clima bem experimental, né? E quando for 20h47, agora a Lua vai aplicar 60 graus a Saturno, que está no signo de Aquário. Bom, esfria um pouquinho o clima, porque Saturno é frio mesmo, né? E também é um pouco mais lento, mas ele está no signo de Aquário que tem calor. Então, assim, não vai criar um mau humor, mas ele vai diminuir um pouquinho a velocidade, é um pouco menos agitado, né? O dia 12 vem com um tema bem estável. Nós vamos ter a Lua ingressando em Capricórnio às 6h01. E assim, o Capricórnio é um ponto de debilidade da Lua, né? É um ponto do exílio, do detrimento da Lua. E daí isso acaba diminuindo um pouco da velocidade, mas o Capricórnio é um território bem palpável, bastante sólido, que facilita a produção, né? Depois a Lua vai aplicar 120 graus a Marte, às 14h02, ali à tarde. Esse é bem interessante, muitíssimo interessante. Além da natureza do aspecto ser harmoniosa, nós temos uma recepção mútua por exaltação. Marte no signo de exaltação da Lua, a Lua no signo de exaltação de Marte.
Então, esse daqui é realmente excelente para a produtividade, especialmente aquelas atividades trabalhosas, não necessariamente difíceis, mas trabalhosas, né? Nós estamos falando de signos frios, então essa recepção mútua, ela facilita bem a qualidade, né? A solução com qualidade dos assuntos de uma maneira geral, a produtividade também. Então, é um momento muito bom para fazer as coisas, né? E 19,7 a Lua vai aplicar 90 graus a Júpiter, que está no signo de Áries. Esse já vai merecer uma atenção, gente, principalmente no que diz a riscos, a assumir riscos ou a mudanças radicais, né? Porque o signo de Capricórnio é um signo de debilidade para Júpiter, um signo de queda. Então já não é tão interessante para as grandes ousadias, para experimentação. Na verdade, o dia 12 não tem um clima de experimentação, porque o que nós vimos anterior a esse movimento é uma qualidade muito boa para fazer, para produzir, né? Mas essa quadratura, como a própria natureza da quadratura já é desafiadora, ela merece atenção, porque se arriscar demais, perde, tem uma tendência a prejuízo. Interfere também um pouco no sentido de esperança, de confiança também, né? Não é tão expansiva, tá? E o dia 13 vem com Vênus aplicando 120 graus a Saturno, não é lá um grande aspecto, né? A Vênus está aqui, ó, no início aqui do termo de Saturno, né? Mas o Saturno não está nem um ponto relativo a Vênus aqui que possa ajudar numa recepção mútua. Não é uma característica palpável, assim, muito sólida, constante, como também ela não é tão feliz. Então, esse trígono ele pode facilitar mais para os assuntos que envolvam processos da mente, que envolvam trocas e interação, do que propriamente assuntos ligados à moeda, por exemplo. Já não tem muito uma tendência, tão palpável, né? Tão interessante. Quando for 8h58 durante a manhã, a Lua vai aplicar 180 a Mercúrio, né? E daí, como a gente tem então o Mercúrio posicionado no signo da Lua, essa oposição não é tão ruim, mas ela é muito analítica, tem uma tendência crítica, bem crítica mesmo, por sinal. Se você estiver estudando temas difíceis e complexos, pode ficar ali no último nível do detalhe, assim, olhando os detalhezinhos, não se dá por vencido, né? Então fica bastante preso a essas minúcias mesmo, coisas muito pequenas e tal, né? Mas não é uma característica ruim, ela não tem uma tendência mal-humorada, né? Pelo menos nesse sentido, não é tão desafiadora. E aí a gente vai ter a lua cheia acontecendo às 15h37. Durante o dia a gente só vai ver a lua à noite, no céu bem cheia, né? Mas aí, gente, o que acontece? Aqui a gente tem o Sol no signo de domicílio da Lua. E como a própria Lua cheia é o ponto de máxima visibilidade para a Lua, esse clima concentrado de reserva, né? Ele é fechado, ele se mantém no ar, né? É uma fase cheia que acontece aqui com a Lua na 2 e o Sol na 8. Para os temas envolvendo ambiente coletivo, mundo, país, né? Envolvem os temas da economia, né? E é uma oposição dura, ela não é flexível e não representa nada muito diferente, muito ousado. Então a gente pode ter aí durante esses dias seguintes, né, a fase cheia, algumas determinações ainda assim difíceis que são necessárias, vamos dizer, né? Ela não é tão feliz, certo? Apesar da recepção, a Lua está em Capricórnio, certo? Então a gente não tem um quadro assim tão alegre, tão expansivo e tal. E a casa 8 ela envolve os recursos de países aliados, né? A questão financeira dos países aliados. Então a crise não é só no Brasil, mas de fora também. Então esse tema econômico ele está bastante elevado. Agora, outro tema que envolve a casa 8, por exemplo, é um tema de ambiente policial, de exércitos também, né? Entrariam aqui na casa 8. Que também pode representar repercussões sobre posições que a gente vem vendo ali, né, que não são propriamente indicativas do exército, posições políticas, mas faz um sentido, o Mercúrio está bem ali próximo do Sol, e Mercúrio é esse planeta que tem essa relação com a eloquência, com a informação, né, então também pode acontecer
troca, né, de clima político ali também diante desses temas. Mas o principal, como estamos falando de lua cheia, são os temas vinculados à economia mesmo, né? Preços, essas questões todas, juros, taxa de juros, preços, esses assuntos todos aqui que não parecem ser usados e muito diferentes do que os anteriores, né? Do que as medidas que foram tomadas anteriormente. Podemos pensar também que o Sol é uma representação de quem comanda o país, de quem está num ponto de visibilidade. A posição de Sol em casa 8 não é assim, principalmente em Câncer, né? Sem nenhum ponto de dignidade essencial, não é indicativo de muita visibilidade gente, assim, é um clima tenso, né? A casa 2 e 8, elas são casas sucedentes e a 8 é tida como uma casa maléfica, então não é nada agradável no estrito da astrologia, no detalhe da astrologia, ter o Sol na 8ª casa peregrino, né? Porque ele fica sem poder nenhum, mas e ainda está deixando aqui o Mercúrio combusto, então informações, notícias correm em torno dos assuntos da economia, dos preços, né? Mas implicando muito com figura de quem está no comando, ok? Isso que teremos para os próximos dias. Quinta-feira, gente, olha, coloquei tudo junto, né? Os aspectos. 5 e 13, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Aquário, que é um signo quente, no domicílio de Saturno, que está retrógrado em Aquário. Apesar de ser quente, ele não tem tanta velocidade porque é fixo, ele não representa tanta alteração de quadro, é um pouco resistente, muito teórico, tal, não anima, assim, no sentido de gerar muita alegria. Mas depois, às 15h38, nós vamos ter a Lua quadratura a Marte, e Marte está aqui no signo de exaltação da Lua, né? Então, assim, não, de novo, não temos uma alteração com a velocidade de jeito nenhum. Ela quadra aqui Marte num signo fixo, Touro ainda, que é o mais lento de todos os signos fixos, porque é frio também. E aí essa dinâmica de quadratura, ela é emperrada, resistente, porque Marte é o planeta que tem como tema essa questão de luta ou de combate, né? Ou embate, ou combate, ou a defesa é muito forte. Esse momento, no sentido eletivo, é para se evitar mesmo, gente. Primeiro, porque ele é lento até não poder mais, e ninguém quer iniciar alguma coisa com lentidão, quase parando, né? Não imprime clima novo. Então, digo, nem sempre iniciar o negócio, mas se você estiver mudando o procedimento de alguma coisa nesse momento, é ruim, né? Pode demorar muito para se adaptar a um processo novo, pode o processo novo não trazer o resultado que você espera. Como também, gente, Marte é um planeta do combate, da briga, da luta, da discórdia, né? E aí essa quadratura, ela é bem dura, né? Mesmo que a gente tenha Marte aqui no signo de exaltação da Lua, ela cria um clima de difícil movimento. Então, por exemplo, se você inicia uma discussão com alguém, uma troca com alguém, um negócio, por exemplo, com alguém, essa quadratura ela é difícil para chegar à conciliação de interesses, ela é muito robusta. E depois, pessoal, às 18h30, então é esse movimento aqui de 60 graus entre a Lua e Júpiter, que não é também muito movimentado, é um aspecto leve, talvez a gente não sinta tanta alteração, porém Júpiter é um planeta que tem o vínculo com os temas da esperança, das mudanças, né? Ele movimenta um pouco mais, cria um clima pelo menos menos tenso, né? Do que esse da Lua com Marte, tá bom? Sexta-feira vem com a Lua chegando ao mesmo grau em que está Saturno às 19h27, sem nada antes aqui, então. Bom, esse momento não é assim feliz, alegre e animador, mas ele dá bastante domínio sobre conversas, sobre informações, né? Ele dá bastante domínio sobre opinião, por exemplo. Então, se você estiver apresentando uma reunião, vamos dizer, é interessante porque você fica bem no controle com essa característica, né? Mas é mais para processos mentais, não muito para a produtividade. Não é muito produtivo por questão da umidade, né? Bom, gente, só isso no dia 15. O dia 16, que é sábado, ele traz 120 graus entre a Lua e Vênus, mas é na madrugada. Poderia ser bem interessante para... Bom, né, se alguém estiver curtindo, vai sentir esse clima. Se estiver na noite aí curtindo, você vai sentir, porque assim, é um trígono do ar, e aí ele vai animar. Como Vênus está em Gêmeos, ele peregrina, é pura curtição, né, gente? Então,
vai ser interessante para curtir, mas só para isso, para investimentos e outros temas de Vênus não é muito legal não, né? Principalmente assim mudanças muito ousadas, coisas que a gente queira fazer para se agradar, que sejam muito diferentes do habitual. Eu diria assim que até curtir ir para algum lugar diferente é legal, mas se for radicalizar totalmente já não é muito não. E depois, gente, 5 e 18, a Lua ingressa em Peixes e vai diminuir um pouquinho do ritmo, mas uma posição de Lua em Peixes é bastante sensível, pode ser bem interessante para os assuntos que envolvam sensibilidade, envolvimento com as coisas, né? Pode ser até bem interessante, porque cria um clima pacificador. E é dali na madrugada, vai, 5 e 18, ainda no sábado madrugada, o sol tá longe ainda de subir aqui, né? No horizonte, então tá tudo escuro ainda, pode ser bom para sonhar, para relaxar, é meio preguiçosinha, né, essa lua em peixes. 16 e 37, então, depois das 5 e 18, nada de novo no céu. Mercúrio, que está em Câncer, vai chegar ao mesmo grau em que está o Sol, ele vai ficar casime, né? E essa condição para Mercúrio não é muito favorável, gente, porque ele está peregrino aqui no signo de Câncer. Então, eu penso que essa condição casime, ela atrapalha um pouco no sentido de crítica. Se o que você estiver lidando necessitar aprofundamento e análise, pode ser interessante, ou uma conversa muito difícil, por exemplo, pode até ser interessante porque consegue se tocar em assuntos bem delicados, temas delicados. Mas já não é muito aquela comunicação eloquente, muito leve, né? Não é muito, tá? Então, vocês vão poder aproveitar esse momento aqui do dia 16, sábado, para ir a fundo, né? Para trabalhar bem essa questão. E depois, às 18h37, a Lua vai aplicar 60 graus a Marte. E como Marte está no signo de exaltação dela, e criar um clima constante, um pouco preguiçoso, bem de reserva mesmo. Não é muito ideal assim aqui para assuntos difíceis de se produzir, porque de todos os signos, peixes é o que tem menos tônus para produção, menos força, né? Então, apesar do Marte estar forte, ele está no signo de exaltação da Lua, e aí isso acaba criando um pouco mais de preguiça mesmo, de acomodação, do que de ânimo para a produção, tá? Então, nesse sentido, não é muito forte de produção. Pode ser um pouquinho preguiçoso, mas não é uma preguiça ruim, não, né? É mais para ficar ali mesmo, curtindo, né? Bom, e aí vocês viram como essa semana, ela tem poucos movimentos, mas vocês viram que nós vamos ter uma fase cheia acontecendo e temos um clima alternante, né? Ele não é nem tão reservado, como também não é tão dinâmico, temos todos os momentos. Termina a semana com esse clima mais aconchegante ali de Lua em Peixes, com Marte em Touro um pouquinho mais acomodado, né? Mas faz jus aí o clima de sábado à noite mesmo, né, gente? Então é isso. Não esquece de curtir se você gostou do vídeo, compartilhar com seus amigos e coloca aí seus comentários. Estou esperando aqui vocês colocarem as sugestões para temas que vocês queiram que eu aborde aqui nos vídeos, tá bom? Coloca aí nos comentários. Deixa um abração para todos e até a próxima. Então, até mais.